Antes de mergulhar neste caso real de riqueza, mentiras e assassinato, inscreva-se no canal, ative o sino e deixe seu like. Esta é uma história que não deveria ser esquecida, e pode mudar a forma como você enxerga o crime dentro da própria família. A noite de 20 de agosto de 1989 caiu silenciosa sobre a colina de Beverly Hills. O luxo parecia repousar sob um manto de calma artificial, como se a opulência pudesse proteger contra os horrores que se escondem por trás de portas trancadas. Na casa de número 722 Northfield Drive, uma mansão de milhões de dólares, algo quebrou o silêncio. E não foi apenas o som de disparos de uma espingarda calibre 12. Foi o estouro de uma fachada, o colapso de uma família construída em aparência, medo e poder. Naquela noite, José Menendez, um magnata do entretenimento, e sua esposa, Kitty Menendez, foram brutalmente assassinados em sua própria sala de estar. Seus corpos foram deixados quase irreconhecíveis, os rostos destroçados, os membros desfigurados. Mas o mais chocante não era apenas o estado dos corpos, era o que viria depois. Os responsáveis? Seus próprios filhos, Lily e Eric Menendez. Mas nada nesse caso é tão simples quanto parece. Nos dias seguintes, os dois jovens choraram em público, participaram do funeral com rostos manchados de lágrimas e concederam entrevistas emocionadas. A tragédia que abalava uma das famílias mais influentes da elite de Los Angeles era vendida como um mistério sem pistas, até que os detalhes começaram a vazar. E o que parecia ser uma chacina sem explicação começou a revelar camadas de segredos familiares, dinâmicas ocultas e um histórico de controle, medo e, talvez, abuso. Este não é apenas o relato de um crime. É uma descida ao abismo de uma família que viveu cercada por privilégios, mas marcada por pressões psicológicas intensas, expectativas doentias e feridas profundas. Uma história onde o brilho das posses materiais não consegue esconder as rachaduras no núcleo familiar. Uma narrativa onde luxo e horror coexistem, lado a lado, no coração da Califórnia. Neste documentário narrado, vamos adentrar o universo dos Menendez. Reconstituir a vida, os conflitos, a decadência e o julgamento que parou os Estados Unidos. Vamos mergulhar em um labirinto de verdades distorcidas, testemunhos comoventes, versões conflitantes e teorias que ainda dividem juristas, psicólogos e o público até hoje. Porque a pergunta que ecoa até hoje é: foram eles monstros mimados, assassinos frios e calculistas? Ou vítimas que decidiram se libertar do próprio inferno? Prepare-se. Esta é a história sombria por trás da família Menendez. Antes do crime, havia ambição. Antes do sangue, o sucesso. Antes do terror, a imagem impecável de uma família em ascensão constante no universo dos poderosos. Para entender o que aconteceu naquela noite de agosto, é preciso voltar décadas no tempo, até o nascimento de José Henrique Menendez. Nascido em Cuba, no ano de 1944, José cresceu sob o rigor de uma sociedade em ebulição. Aos 16 anos, viu seu país mergulhar na revolução. Seu pai, um executivo bem posicionado no governo cubano, foi abruptamente afastado de seu posto com a ascensão do regime de Fidel Castro. A família Menendez teve que fugir. E como tantos outros exilados, cruzaram o oceano em busca de refúgio e oportunidades, nos Estados Unidos. O jovem José Menendez chegou à América com a convicção de que o fracasso não era uma opção. Inteligente, articulado e estrategicamente frio, passou pela Southern Illinois University, onde conheceu Mary Louise Anderson, conhecida como Kitty. Ela era bela, popular, vinda de uma família tradicional da região. A união dos dois marcou o início de uma escalada implacável rumo ao topo. José não demorou para entrar no ramo do entretenimento, onde rapidamente se destacou. Trabalhou com empresas como Hertz, depois RCA Records, onde mostrou talento para identificar talentos promissores. Logo estaria envolvido em contratos milionários com celebridades e gravadoras. Era temido por sua assertividade, mas também admirado por sua eficácia. Um executivo implacável. Um estrategista nato. Um homem que transformava objetivos em resultados, mesmo que isso significasse passar por cima de pessoas, inclusive da própria família. Com a mesma frieza com que conduzia reuniões corporativas, conduzia sua casa.
Para José, sua família era uma extensão da sua reputação, deveria ser perfeita. Seus filhos, reflexos de sua glória. Nada menos que excelência era tolerado. A disciplina era rígida. O fracasso, punido. O erro, repreendido com intensidade. Kitty, por outro lado, parecia se apagar com o passar dos anos. No início, era vibrante, apaixonada pelas artes, pela vida social. Mas à medida que os anos avançavam e a ambição de José crescia, Kitty se recolhia. Passou a viver à sombra do marido. Sofria de ansiedade, depressão e, segundo relatos posteriores, recorria frequentemente ao álcool e aos calmantes para suportar o vazio que a vida de luxo não preenchia. A família se mudava frequentemente, à medida que José subia de cargo e ampliava seu poder. Moraram em Nova Jersey, em Illinois, depois em Calabasas, até que, finalmente, se estabeleceram em Beverly Hills, um símbolo de que haviam vencido. Lá, compraram uma mansão de estilo georgiano, rodeada por muros altos, portões automáticos, segurança máxima e uma vizinhança recheada de astros e magnatas. De fora, a imagem era cristalina, a família Menendez era o retrato do sucesso americano. Um casal influente. 2 filhos bem vestidos, inseridos nas melhores escolas. Uma casa perfeita. Carros de luxo. Roupas de grife. Viagens internacionais. Mas, por trás das janelas de vidro e cortinas pesadas, outra história se desenrolava. José exigia obediência cega. Não era raro ouvir gritos pela casa. Os filhos viviam sob intensa pressão. Eric, o mais novo, lutava com autoestima baixa, apesar do talento evidente no tênis. Já Lily, mais ousado e impulsivo, era constantemente comparado ao pai, e condenado por não ser tão brilhante quanto ele exigia. Kitty, cada vez mais instável, teria se tornado agressivo em certos episódios, alternando momentos de apatia com acessos de fúria. Um clima pesado pairava sobre aquela casa. Mas ninguém, fora de seus muros, jamais soube disso. Porque os Menendez sabiam manter as aparências. E sabiam mentir. José acumulava riqueza e status, mas parecia não perceber que o controle sobre sua casa era, na verdade, uma corda sendo tensionada ao limite. E essa corda, como toda estrutura que vive sob pressão extrema, estava prestes a arrebentar. O tempo passa lentamente quando o medo é constante. Para Lily e Eric, a casa de Beverly Hills não era um lar. Era uma prisão dourada. A pressão para ser perfeito, para atender às expectativas irrealistas do pai, para representar a imagem que o mundo tinha deles, corroía cada parte de sua juventude. Lily Menendez, o irmão mais velho, nasceu em 1968, e desde muito cedo foi sujeito ao olhar atento e implacável de José. Ele não era o tipo de criança que brincava despreocupada. Desde os primeiros anos, seu pai sempre o tratou como uma extensão de si mesmo, uma projeção de seus próprios sonhos. José parecia ter um plano claro para o futuro de Lily. Ele deveria ser o sucessor perfeito, um reflexo do próprio José em todos os aspectos. Mas Lily não tinha o talento ou a visão estratégica do pai. Sua inteligência, embora afiada, era mais criativa, mais voltada para o prazer do momento do que para os negócios. Isso gerava um atrito constante. José não aceitava falhas, e para ele, qualquer coisa abaixo da perfeição era inadmissível. Lily, constantemente pressionado para ser o melhor, começou a sucumbir ao medo de nunca ser o suficiente. Além disso, havia o olhar público sobre ele. Lily queria ser uma estrela. Aos 16 anos, ele foi para Princeton University, onde se matriculou no curso de psicologia, mas sua passagem pela universidade foi marcada por dificuldades. Ele não se encaixava. As comparações com o pai se intensificaram, a pressão de manter o padrão de excelência era esmagadora. Ele também, como sua mãe, começou a se refugiar em bebidas alcoólicas, buscando uma fuga temporária para o constante estado de alerta e de ansiedade que sua vida havia se tornado. A frustração de Lily só aumentava. Ele queria ser reconhecido por quem realmente era, não pelo que seu pai desejava que fosse. Mas a rejeição de José era implacável, e isso fez com que o relacionamento entre pai e filho se deteriorasse ainda mais.
O dinheiro e o status que haviam sido promissores como símbolos de sucesso agora pareciam pesar como grilhões. Eric Menendez, o irmão mais novo, nascerá em 1971. Se Lily carregava a responsabilidade de ser o sucessor de José, Eric era o filho que parecia sempre estar à sombra do irmão mais velho. Onde Lily falhava, Eric parecia ser o protegido, o menos pressionado, mas essa era uma ilusão. Enquanto Lily tinha os olhos de José constantemente sobre ele, Eric vivia em um estado de comparação constante. A sensação de ser ignorado por seu pai e o temor de nunca ser o suficiente o consumia. Ele, por sua vez, tentava se refugiar no esporte. Ele era bom no tênis, mas nunca conseguiu agradar completamente a figura dominante de José. Ao contrário de Lily, que se rebelava abertamente, Eric se fechava ainda mais em si mesmo. As palavras de José sempre o alcançavam, sufocando qualquer tentativa de liberdade. A convivência com o pai, marcada por críticas destrutivas e castigos severos, teve um impacto psicológico profundo em Eric. Ele cresceu com a sensação de que nunca seria bom o suficiente, uma sensação que o perseguiria até o fim de sua vida. E, embora fosse visível sua luta interna, a tensão em sua mente nunca foi suficientemente perceptível para aqueles ao redor. Ele escondia seus sentimentos, alimentando uma raiva silenciosa que não sabia como lidar. Naquela época, os dois irmãos viviam juntos, afastados da presença impositiva do pai, mas ainda não livres. Eles já começavam a se apoiar, talvez sem saber, no único terreno que compartilhavam, o sofrimento. O maior segredo da família Menendez estava escondido por trás das portas fechadas e das paredes luxuosas. Nenhuma das aparências externas poderia esconder o que acontecia em seu interior. Embora os detalhes ainda fossem pouco claros na época, o relacionamento de José com seus filhos não era apenas rígido. Era destrutivo. De acordo com os depoimentos que viriam à tona durante o julgamento, José Menendez não só usava métodos cruéis de disciplina, mas também teria abusado de seus filhos de maneiras indescritíveis. As vítimas? Seus próprios filhos, os meninos que ele deveria proteger. Lily e Eric, quando mais tarde revelaram os abusos em depoimento, falaram de um ambiente em que a intimidação e o controle psicológico eram constantes. Segundo as alegações, José não era apenas fisicamente agressivo, mas emocionalmente manipulador, criando uma atmosfera de terror psicológico em sua casa. O abuso se estendia além das palavras. Era uma presença esmagadora, que os acompanhava em cada respiração, em cada pensamento. E foi esse abuso, esse inferno psicológico, que transformou o amor em ódio e a convivência em sobrevivência. Quando Lily e Eric finalmente decidiram contar sua versão dos acontecimentos, as circunstâncias em que o assassinato ocorreu se tornaram mais claras. Mas a dúvida ainda pairava no ar: eles eram assassinos cruéis ou vítimas desesperadas tentando se libertar de um pesadelo? Mas para a sociedade e para o sistema judiciário, o fato era simples: 2 filhos mataram os pais. E o que mais se sabia sobre eles? Eram jovens privilegiados, vindos de uma família rica, envolvidos em um crime horrível. A verdadeira história, no entanto, estava mais profundamente enterrada, em uma tragédia de poder, abuso e um desejo de liberdade que só se manifestou por meio do sangue. A tensão que se acumulava durante anos chegou ao seu ponto de ruptura na noite de 20 de agosto de 1989. O que deveria ser uma noite comum na mansão dos Menendez se transformou em uma tragédia que abalaria as estruturas de Beverly Hills e deixaria um legado de mistério e horror. A noite estava calma, com o céu limpo e sem nuvens. Naquela noite, como muitas outras, José e Kitty estavam na sala de estar, assistindo à televisão. A rotina era tranquila, quase previsível, mas isso não indicava o que estava prestes a acontecer. Os irmãos Lily e Eric estavam em casa, mas cada um se preparava para uma noite aparentemente comum, afastado da vigilância de seu pai. No entanto, dentro de suas mentes, os eventos tomavam um curso diferente. A ideia de que algo trágico aconteceria naquela noite já estava se formando na mente dos 2 jovens. Não era apenas a raiva acumulada ao longo dos anos, mas também a crença de que eles não podiam mais viver sob o domínio de um homem que os destruiu de maneiras indescritíveis. Não foi um impulso repentino. O assassinato foi planejado ao longo de meses, se não anos. Lily e Eric tinham planejado,
com frieza, os detalhes do crime. Eles tinham uma ideia clara do que fazer, do tempo que levariam para realizar a tarefa e, mais importante, de como poderiam escapar sem levantar suspeitas. Eles sabiam que seus pais passavam as noites em casa, diante da televisão, sem imaginar que seus filhos se preparavam para colocar um fim naquilo tudo. De acordo com os relatos que surgiriam mais tarde, Lily e Eric compraram armas ilegalmente, uma espingarda de cano duplo e um revólver, com o único objetivo de matar os dois. O plano envolvia surpresa, não seria um ato impulsivo, mas calculado. Sabiam que seus pais estavam relaxados naquela noite, esperando uma noite sem preocupações. Era uma chance perfeita para agir. Enquanto seus pais estavam entretidos com a televisão, os dois irmãos estavam na cozinha, preparando-se para o momento decisivo. Lily, o mais impulsivo, estava ansioso. Eric, o mais retraído, estava visivelmente tenso, mas também determinado. Ambos, no entanto, carregavam o peso do mesmo pensamento. A única maneira de escapar do pesadelo era cortar os laços com ele para sempre. Por volta das 10h40 da noite, o silêncio foi interrompido pelo som dos tiros. Lily e Eric entraram pela casa, armados até os dentes, com a intenção de eliminar a ameaça de uma vez por todas. Quando eles entraram na sala de estar, seus pais estavam absortos, assistindo televisão, sem perceber a presença iminente dos filhos. O que se seguiu foi um massacre de pura violência. Lily e Eric dispararam sem hesitar. José Menendez levou um tiro no rosto, desfigurando-o completamente. Kitty Menendez, que estava ao lado dele, foi atingida várias vezes na cabeça e no peito. O cenário foi devastador. O sangue espalhado pelo tapete de veludo, as paredes salpicadas, os corpos sem vida no chão. Mas não foi o fim. Eles ainda estavam vivos. A fúria de Lily e Eric não se satisfez com os primeiros disparos. Continuaram, implacáveis, disparando contra os corpos de seus pais, assegurando que o crime fosse finalizado. Segundo as investigações posteriores, os irmãos não demonstraram arrependimento no momento. Eles sabiam o que estavam fazendo, e a frieza com que atuaram indicava um plano de execução calculado. Após o crime, os irmãos rapidamente saíram da casa, deixando os corpos para trás. Não havia sinais de luta. Não houve tentativa de defesa. O crime foi brutal e preciso, mas não foi um ataque de raiva descontrolada, foi um assassinato de precisão. Quando a polícia chegou à mansão dos Menendez, a cena era de pura devastação. Os corpos de José e Kitty estavam caídos na sala de estar, com manchas de sangue por toda a parte. A casa estava em silêncio, exceto pelo som das sirenes e pelos passos apressados dos investigadores. Lily e Eric, em um movimento calculado, fizeram uma ligação para o número de emergência, dizendo que seus pais tinham sido mortos por intrusos desconhecidos. A descrição parecia convincente, mas havia algo desconcertante na maneira como ambos se comportaram. Não havia desespero. Não havia a típica angústia que se espera de filhos que perderam seus pais de forma tão trágica. Quando os policiais chegaram, o comportamento dos irmãos foi estranho, mas nada que pudesse inicialmente levantar suspeitas. Eles estavam chorando, sim, mas de forma contida, como se soubessem o que fazer para se apresentar como vítimas. Mas havia uma tensão no ar, algo que não se podia definir ainda, mas que começava a incomodar os investigadores. E foi esse incômodo que daria início à investigação que, aos poucos, iria revelar a verdade sombria. A cena do crime parecia simples à primeira vista. 2 corpos sem vida, mortos em um aparente assalto. A casa de Beverly Hills, embora luxuosa, não mostrava sinais de arrombamento ou violência além dos disparos. Mas havia algo em comum naquela noite. Algo nos rostos de Lily e Eric Menendez não estava batendo certo. E isso logo começaria a atrair a atenção das autoridades. Os primeiros dias após o assassinato foram uma exibição de sofrimento genuíno e falso, uma mistura de desespero controlado e comportamento estranho. Lily e Eric estavam frequentemente em público, participando do velório de seus pais, com expressões de dor, mas também com um ar de quem já sabia o que estava por vir. Não estavam sendo os filhos devastados pela perda. Ao contrário, suas atitudes se pareciam mais com as de pessoas que estavam se preparando para um julgamento.
Os policiais inicialmente seguiram a teoria do assalto, uma explicação simples e direta. Mas algo não fazia sentido. O fato de nada ter sido roubado, a falta de qualquer outro vestígio de violência física, como marcas de luta ou arrastões, começaram a levantar questões. O comportamento dos filhos também chamava a atenção. Eles não estavam apenas emocionalmente distantes, mas pareciam excessivamente tranquilos para dois jovens que acabaram de perder seus pais de forma tão brutal. Foi o detetive Lily Smith, o responsável pelo caso, quem começou a conectar os pontos. Algo em sua experiência profissional dizia que esse não era um caso simples. Ele sentiu que os Menendez estavam ocultando algo. Os interrogatórios iniciais não revelaram nada de anormal, mas o detetive não desistiu. O que realmente o incomodava era a maneira como Lily e Eric se comportavam quando estavam sozinhos. A sensação de que havia mais estava presente em cada conversa, em cada troca de olhares. Foi Lily quem deu o primeiro passo que levantaria as suspeitas. Quando ele foi entrevistado por Smith, o detetive percebeu a falta de emoção genuína em suas palavras. A descrição dos acontecimentos daquela noite parecia mecanicamente ensaiada. A dor de perder os pais não se refletia na sua expressão. Ele parecia muito mais preocupado em apresentar uma versão dos fatos que fosse convincente. Lily insistia em sua narrativa. Dois homens mascarados haviam invadido a casa, matado seus pais e fugido sem deixar pistas. No entanto, quando foi questionado sobre detalhes simples, como o que exatamente os assassinos haviam dito ou feito durante o crime, Lily se mostrava impreciso. As falas eram vagas, sem emoção real. E a falta de detalhes precisos se tornava cada vez mais evidente. O comportamento de Lily começava a acender uma luz vermelha para a polícia, que agora estava começando a considerar a possibilidade de que os filhos estavam, de fato, envolvidos. Mas ainda não havia provas concretas. A investigação, portanto, continuava no escuro, enquanto os irmãos Menendez estavam prestes a enfrentar um destino que, naqueles momentos iniciais, parecia distante. Eric, o irmão mais jovem, parecia estar ainda mais controlado do que Lily. Quando confrontado, ele dava respostas curtas e meticulosamente organizadas. Sua postura era ainda mais perturbadora, pois não mostrava o desconforto que uma pessoa sentiria ao ser questionada sobre o assassinato de seus próprios pais. Sua falta de resposta emocional era tão distante quanto a de Lily, embora menos perceptível, dada sua personalidade introvertida. Porém, ao longo das semanas seguintes, uma série de pequenas contradições começou a surgir. Eric parecia evitar confrontos diretos, mas em momentos de pressão, revelava detalhes desconcertantes. Ele mencionou, sem intenção, que a noite do crime havia sido uma oportunidade que finalmente se apresentou. Quando questionado sobre o que queria dizer com isso, ele rapidamente se retratou e mudou o rumo da conversa, mas não antes de plantar uma dúvida profunda na mente dos investigadores. O comportamento dos irmãos parecia cada vez mais afastado das reações normais de filhos que estavam passando por uma tragédia. A polícia então decidiu interrogar os irmãos separadamente, na esperança de que a diferença no comportamento pudesse revelar algo mais. A polícia sabia que algo estava errado, mas o caminho para a verdade era longo e difícil. Não havia evidências claras, mas havia uma sensação crescente de que os Menendez estavam escondendo algo. O desafio da investigação era, portanto, não apenas descobrir o que realmente aconteceu naquela noite, mas também entender as motivações por trás do crime. Enquanto isso, os irmãos Menendez continuavam a viver com a pressão de serem os filhos que perderam os pais. Mas, ao mesmo tempo, a carga de culpa e os segredos que eles mantinham começavam a pesar sobre eles. Eric, com seu comportamento mais reservado, parecia ser mais afetado pelas questões morais que surgiam em sua mente. Ele se via cada vez mais incapaz de lidar com a culpa de ter tirado a vida de sua própria mãe e pai. Mas o que os motivara a cometer o ato brutal? O simples medo de José? O desejo de liberdade? Ou havia algo ainda mais profundo e obscuro? À medida que as semanas passavam, a investigação sobre o assassinato dos Menendez se aprofundava. O que parecia ser um crime simples, um assalto que deu errado, estava se transformando em um dos casos mais complexos e enigmáticos da história criminal americana.
A investigação, agora conduzida por uma equipe de detetives, começou a revelar pequenas fissuras na história contada pelos irmãos, que estavam cada vez mais distantes da imagem de filhos desconsolados pela perda dos pais. A primeira pista importante surgiu quando Eric Menendez se deixou escapar, durante um novo interrogatório, que os disparos que mataram seus pais não haviam sido tão repentinos quanto ele inicialmente relatara. Ao ser questionado sobre como ele se sentiu durante o momento do assassinato, Eric deu uma resposta que seria crucial para a investigação. Eu não sabia o que fazer. Eles estavam lá, e nós sabíamos o que precisava ser feito. A frase de Eric era desconcertante. Ele não estava apenas falando sobre o crime. Ele estava dizendo, sem querer, que havia planejado o ato. Ele se referiu aos pais como se já soubesse que a decisão havia sido tomada, como se o assassinato não fosse uma reação emocional impulsiva, mas uma ação premeditada. Os detetives notaram que o uso de palavras como nós indicava uma participação ativa e conjunta. Eric, até aquele momento, havia evitado implicar seu irmão diretamente, mas essa declaração deixou claro que ambos estavam comprometidos com a ideia de eliminar seus pais. E essa revelação mudava tudo. Enquanto Eric dava pequenos deslizes, Lily mantinha sua postura calma e controlada. Mas havia uma tensão crescente em seu comportamento. Durante um dos interrogatórios, Lily, sempre atento a cada palavra que proferia, começou a se contradizer. Na versão inicial, ele afirmara que os assassinos haviam entrado na casa e, de alguma forma, haviam fugido sem deixar pistas. Porém, uma nova investigação sobre a cena do crime revelou que os carros dos Menendez estavam estacionados dentro da garagem, o que indicava que o assassinato havia ocorrido sem qualquer tentativa de fuga dos intrusos. Lily se viu obrigado a mudar sua versão dos eventos, mas não foi convincente. Ele começava a hesitar, fazendo longas pausas enquanto tentava lembrar os detalhes daquela noite. A inconsistência em seus depoimentos agora estava saltando aos olhos dos investigadores. O assassinato, que parecia ser parte de uma execução impecável, estava se mostrando repleto de falhas e incertezas. Os detetives, cientes de que a verdade estava se distorcendo, decidiram confrontá-los com as evidências que já possuíam. Mas, ao invés de se renderem ou demonstrarem arrependimento, os irmãos reagiram de forma ainda mais defensiva. Lily, em particular, se mostrava cada vez mais tenso, evitando contato visual e oferecendo respostas mais evasivas. Com o avanço das investigações, uma das questões que começava a surgir com mais clareza era a motivação financeira. Os irmãos Menendez haviam crescido cercados de luxo, mas esse luxo tinha um preço. O controle financeiro de José sobre a vida dos filhos era absoluto. Ele nunca permitirá que Lily e Eric tivessem controle sobre suas próprias finanças, embora, à medida que os anos passavam, ambos começassem a desejar mais autonomia. Durante o período pós-assassinato, os investigadores descobriram que os irmãos tinham apanhado quantias significativas de dinheiro após o assassinato, como se estivessem mais preocupados em garantir uma herança rápida do que realmente lamentar a perda de seus pais. Lily, em particular, tentou investir uma grande quantia em um negócio próprio, imediatamente após a morte de José e Kitty. Essa obsessão pelo dinheiro começou a levantar questões. Será que o assassinato não foi apenas uma questão de libertação emocional dos filhos, mas também uma tentativa de obter a fortuna acumulada por seus pais? Lily e Eric haviam herdado uma fortuna considerável após a morte de seus pais, e a ideia de que o dinheiro foi um fator motivador começava a parecer cada vez mais plausível. No entanto, havia algo que não podia ser ignorado: os relatos de abuso. Durante os interrogatórios, os irmãos começaram a se abrir, lentamente, de maneira hesitante, sobre o ambiente tóxico em que cresceram. Lily mencionou brevemente o comportamento controlado e até mesmo agressivo de seu pai, mas foi Eric quem, de maneira mais emotiva, revelou a verdadeira extensão dos abusos psicológicos e físicos que sofreram ao longo dos anos. A história do abuso, ainda que vaga, fez os detetives questionarem se o assassinato poderia ser entendido como uma libertação de uma vida marcada por terror e controle. Lily e Eric alegaram que o pai frequentemente os humilhava e os agredia, e que o clima de medo na casa os havia feito sentir-se prisioneiros. Seriam eles vítimas ou algo mais? Porém, à medida que as contradições se acumulavam, as pistas apontavam cada vez mais para um crime premeditado.
A ideia de que os irmãos agiram para se libertar de um pai cruel tinha força, mas a frieza do ato, a organização do crime e a busca obsessiva por dinheiro indicavam algo mais complexo. Agora, os irmãos Menendez estavam mais próximos de serem desmascarados. O mistério estava sendo desfeito, e o que parecia ser uma história de abuso e vingança estava se revelando como um caso de assassinato calculado, com motivações financeiras e psicológicas profundas. O julgamento se aproximava, e o destino dos irmãos estava prestes a ser selado. O que começou como uma investigação repleta de contradições e mistérios finalmente se transformou em um tribunal de justiça. A história de Lily e Eric Menendez agora seria julgada não apenas pelos crimes cometidos, mas pela complexidade das motivações por trás do assassinato de seus pais. O mundo assistia em choque, acompanhando cada reviravolta de um caso que dividiu a opinião pública e colocou em questão os limites entre o abuso, a vingança e o assassinato premeditado. O promotor do caso, Terry R.R., foi enfático em sua acusação: os Menendez não eram vítimas de abuso. Eles não haviam matado seus pais em um momento de fúria ou em defesa própria. Pelo contrário, os irmãos eram assassinos calculistas, motivados por ganância e raiva, que usaram a desculpa do abuso como uma maneira de justificar o assassinato brutal de José e Kitty Menendez. Durante o julgamento, a acusação apresentou as evidências coletadas ao longo da investigação, os testemunhos de amigos e conhecidos que atestaram o comportamento estranho dos irmãos após o crime, a falta de arrependimento e, principalmente, o fato de que o assassinato foi planejado com frieza. Além disso, a acusação destacou os detalhes inconsistentes nas declarações dos irmãos durante os interrogatórios. O dinheiro, a busca pela herança, e a maneira como os irmãos gastaram o capital logo após a morte de seus pais foram apresentados como fortes indicadores de que o assassinato não foi uma reação emocional, mas uma decisão racional de se livrar dos pais para garantir o controle sobre a fortuna. Por outro lado, a defesa argumentava que os irmãos haviam sido vítimas de abuso psicológico e físico durante toda a sua infância. A advogada de defesa, Leslie Abramson, tentou estabelecer a teoria de que Lily e Eric estavam tão psicologicamente feridos pelas agressões de seu pai que, na noite do assassinato, agiram por desespero e medo, não por ganância. Ela explicou que os irmãos viveram em um estado constante de opressão emocional, onde o pai havia se tornado uma figura dominante e aterrorizante que controlava cada aspecto de suas vidas. A defesa trouxe à tona relatos do abuso, com testemunhos de amigos de Lily e Eric que corroboraram as alegações de um ambiente doméstico torturante. Para os defensores, o que aconteceu naquela noite foi a culminação de anos de terror psicológico. Lily e Eric, aparentemente calmos, haviam sido forçados a uma decisão extrema devido ao medo de suas vidas e à sensação de que nunca escapariam do ciclo de controle de José. Embora o abuso fosse uma teoria plausível, a defesa sabia que seria difícil convencer o júri de que o ato de matar os pais era uma ação legítima de autodefesa, especialmente considerando as circunstâncias frias do crime e a frieza exibida pelos irmãos após o assassinato. Durante o julgamento, os testemunhos de Lily e Eric foram cruciais. Eles finalmente chegaram ao ponto de relatar, em detalhes, como o abuso havia afetado suas vidas e os levou a tomar a decisão de matar seus pais. Lily, em um momento de explosão emocional, falou sobre o medo constante de seu pai e como ele havia chegado a um ponto em que não via mais saída. Ele alegou que estava desesperado para pôr fim ao ciclo de controle e manipulação de José. Eric, por sua vez, foi mais reservado em seu depoimento. No entanto, quando foi pressionado, ele descreveu como o abuso psicológico o havia destruído ao longo dos anos. Ele falou de sua constante sensação de indignidade e da pressão para ser perfeito para o pai. Eric revelou que, apesar de tudo, ele ainda amava seus pais, mas sentia que a única maneira de se libertar seria matá-los. O júri, no entanto, parecia dividido. Por um lado, estavam as evidências de um crime brutal e, por outro, as alegações de um passado de abuso que não podia ser ignorado. Após semanas de debate e testemunhos, o julgamento finalmente chegou ao fim. O júri deliberou por vários dias, ponderando as alegações de abuso contra a evidência clara de que o assassinato foi preparado com antecedência. No dia vermelho de novembro de 1990, o veredicto foi lido em voz alta no tribunal. Lily e Eric Menendez foram condenados por assassinato em primeiro grau com sentença de prisão perpétua.
A decisão foi um choque para muitos, pois o veredicto de culpa contrariava a teoria de que os irmãos eram vítimas de abuso, e indicava que, no fim, os jurados acreditavam que os assassinatos foram, de fato, um ato de vingança e ganância. O juiz, ao proferir a sentença, não poupou palavras. Ele deixou claro que, apesar do histórico de abuso alegado, o assassinato de José e Kitty foi uma decisão consciente, executada com frieza e sem arrependimento. A sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional foi uma reflexão da gravidade do crime. O caso dos Menendez se tornou um espetáculo midiático. Nos meses seguintes, o julgamento continuou a ser amplamente coberto pela imprensa, com documentários, livros e análises de especialistas debatendo os pormenores do caso. A sociedade americana ficou dividida entre os que viam os irmãos como assassinos frios e os que consideravam a história de abuso um fator atenuante. Mas para Lily e Eric, a sentença era a única realidade que importava. Eles foram levados para prisões diferentes, onde cumpririam a pena de prisão perpétua. O caso dos Menendez permaneceu, e permanece até hoje, como um dos mais perturbadores e polarizadores da história criminal dos Estados Unidos. O caso dos irmãos Menendez não terminou com o veredicto. De fato, ele apenas marcou o início de um debate público e psicológico que reverberou por décadas. A história de Lily e Eric Menendez ainda é considerada um dos casos mais controversos e perturbadores do sistema judicial dos Estados Unidos. Embora os irmãos tenham sido condenados por assassinato em primeiro grau e sentenciados à prisão perpétua, muitos ainda questionam a verdadeira natureza do crime. O legado do caso dos Menendez está profundamente entrelaçado com a complexidade psicológica dos envolvidos. Os irmãos, embora aprisionados, continuam a ser vistos por alguns como vítimas de um abuso psicológico extremo. O fato de terem sido forçados a crescer sob o controle implacável de José Menendez, e os relatos do abuso físico e emocional que enfrentaram, tornam difícil, para muitos, entender completamente as suas ações. O impacto do abuso tornou-se um tema central, com psicólogos e estudiosos debatendo a questão das consequências do trauma e das suas manifestações em comportamentos criminosos. Para alguns, o caso é um exemplo de como as vítimas de abuso podem ser moldadas de forma tão profunda pela dor e pelo medo, que acabam cometendo atos impensáveis. Para outros, os Menendez eram simplesmente assassinos, motivados pelo desejo de dinheiro e pela raiva acumulada ao longo dos anos. A trajetória psicológica de Lily e Eric permanece marcada por ressentimento, culpa e negação. Ambos enfrentaram grandes dificuldades no sistema prisional, com Eric tentando lidar com a dor da culpa e Lily buscando, de várias formas, preservar a imagem pública que havia cuidadosamente construído durante o julgamento. O processo de aceitação e arrependimento foi uma luta contínua para ambos. Após o julgamento, Lily e Eric foram enviados para prisões diferentes, onde cumpririam suas sentenças. Lily, o irmão mais velho, passou vários anos em uma prisão de segurança máxima, onde foi colocado em um ambiente severo e altamente vigiado. Ao longo dos anos, ele se envolveu em diversos programas educacionais e atividades, tentando se reabilitar e lidar com a complexidade de sua situação. Eric, por sua vez, passou por uma dura adaptação ao cárcere, onde foi confrontado com a dor do isolamento e com as consequências emocionais de suas ações. Ele, no entanto, se mostrou mais introspectivo em sua jornada de reabilitação, buscando respostas para as questões que o assombraram durante toda a vida. Apesar de serem ambos condenados, o destino psicológico dos irmãos Menendez foi divergente. Enquanto Lily tentava se tornar mais ativo e se redimir dentro do sistema prisional, Eric parecia lutar mais intensamente com a noção de culpa que nunca poderia ser apagada. O caso Menendez se tornou um espetáculo midiático, sendo discutido em programas de TV, documentários, livros e artigos por muitos anos. A mídia se alimentou das emoções e da complexidade do caso. O julgamento em si foi transmitido ao vivo, o que atraiu a atenção massiva do público. O circo midiático não apenas retratou os detalhes sensacionalistas do crime, mas também alimentou a narrativa de que havia algo mais profundo e complexo por trás dos assassinatos. O uso da palavra herança como motivações para o crime foi explorado pela imprensa, que rapidamente focou nos aspectos financeiros. Porém, o elemento do abuso psicológico também foi amplamente discutido,
o que gerou uma polarização de opiniões sobre os Menendez como vítimas ou criminosos. Documentários, como The Menendez Murders, Eric and Lily Menendez, alimentaram essa conversa, retratando os irmãos de maneira humana, buscando explicar como o trauma emocional pode influenciar a capacidade de uma pessoa de tomar decisões racionais. Mas, em última análise, o caso nunca deixou de ser sombrio, uma história de dois jovens que, independentemente das circunstâncias, tiraram a vida de seus pais em um ato de violência brutal e meticulosamente calculado. O caso dividiu profundamente a opinião pública. Houve aqueles que consideraram Lily e Eric Menendez como vítimas do sistema, forçados a lutar pela sobrevivência em um ambiente familiar opressor e cheio de medo. Outros, porém, viam os irmãos como assassinos frios, que haviam manipulado a narrativa de abuso para se livrar de seus pais e garantir uma vida de luxo. O caso questionou conceitos de justiça e culpa, levando muitos a refletirem sobre até onde as circunstâncias podem justificar um crime tão horrendo. Seriam eles vítimas de um sistema falho, ou simplesmente pessoas que escolheram a violência como solução para seus problemas? A dúvida permanece. O julgamento dos Menendez também trouxe à tona questões mais amplas sobre o sistema judicial americano, especialmente no que diz respeito à defesa de abuso psicológico. A defesa dos irmãos abriu o caminho para um debate mais aprofundado sobre os efeitos do trauma e do abuso familiar nas decisões criminais. O caso trouxe à luz a necessidade de um estudo mais profundo sobre o impacto psicológico de crescer em um ambiente de abuso constante, algo que, embora presente, nem sempre é adequadamente abordado nas cortes. O veredicto de prisão perpétua também gerou um debate sobre sentenças para crimes de grande violência, e sobre se a sociedade deveria tratar casos envolvendo abuso de forma diferente, levando em consideração as circunstâncias que levaram os réus a cometer tais atos. O caso dos Menendez permanece um dos mais enigmáticos e polarizadores da história criminal americana, repleto de questões psicológicas, sociais e jurídicas que ainda são debatidas até hoje. O crime, o julgamento e as consequências do caso continuam a ser tema de reflexão sobre o que significa justiça e como as experiências da vida de uma pessoa podem moldar suas ações, para o bem ou para o mal. Quando os irmãos Menendez entraram pela última vez no tribunal em 1994 para ouvir o veredicto, estavam não apenas enfrentando a justiça, mas também confrontando as sombras de suas próprias vidas. Os assassinatos de José e Kitty Menendez deixaram cicatrizes não apenas em seus filhos, mas em toda a sociedade americana. O caso continua a ser uma das tragédias mais complexas da história criminal do país, e sua resolução nunca foi simples. Enquanto muitos viram Lily e Eric como assassinos frios, outros não puderam deixar de questionar as condições psicológicas e emocionais que os moldaram. Os traumas de infância podem ser uma chave para entender o que levou os Menendez a cometer o que fizeram. O abuso psicológico e físico de José, a manipulação constante e o controle sobre os filhos geraram um sentimento de desesperança que culminou em uma explosão de violência. Lily, o irmão mais velho, era considerado, por muitos, o mais impulsivo e emocionalmente vulnerável. Durante o julgamento, ele foi descrito como alguém que sentia um desespero constante, como se estivesse em um ciclo interminável de busca pela aprovação de seu pai. Ele queria ser perfeito, mas nunca poderia ser. Esse desejo de se libertar do domínio de José, aliado ao medo da perda de sua própria identidade, levou-o a agir com uma violência desconcertante. Eric, o irmão mais jovem, era visto como mais introspectivo, mas o impacto do abuso em sua vida foi profundo. Ele tinha um medo paralisante de falhar, de desagradar a seu pai, mas também um sentimento de inadequação que o acompanhava constantemente. Durante anos, ele foi moldado por uma figura autoritária e intimidante, o que o levou a se sentir como se sua vida não fosse sua. Quando finalmente confessou, era tarde demais para reverter as consequências de suas ações. Mas, enquanto o trauma parece explicar suas ações, ele não pode desculpá-las. O assassinato de seus pais foi brutal e meticulosamente planejado, uma decisão tomada com clareza e intenção. Embora o abuso tenha desempenhado um papel importante na formação dos meninos, a violência extrema com que os irmãos executaram seus pais não pode ser justificada apenas como uma reação ao sofrimento. O caso dos Menendez dividiu a opinião pública. Para muitos, os irmãos eram vítimas de um sistema familiar corrompido, cujos grilhões eram feitos de dor e controle. Para outros, eles eram assassinos cruéis,
movidos pela ganância e pela raiva. Esse dilema não foi resolvido com a condenação, e continua a ser debatido por psicólogos, advogados e estudiosos até hoje. O julgamento foi uma exibição de espetáculo midiático, com a imprensa alimentando cada novo detalhe e conflito emocional entre os acusados. As câmeras, as entrevistas e os livros que surgiram a partir do caso tornaram os Menendez ícones de uma era de voyeurismo judicial, onde a dor e a tragédia eram consumidas como entretenimento. A ideia de que eles eram filhos maltratados, mas também assassinos calculistas, tornou-se o centro do debate público, e a mídia se aproveitou disso para criar narrativas contrastantes sobre abuso, vingança e justiça. A repercussão do caso também gerou uma discussão mais profunda sobre o tratamento do abuso psicológico e como ele deveria ser levado em consideração no sistema judicial. Psicólogos se dedicaram a analisar os efeitos devastadores de crescer em um ambiente de abuso emocional e físico, e o caso dos Menendez trouxe à tona a necessidade de uma abordagem mais compreensiva sobre como essas experiências podem moldar o comportamento criminoso. No entanto, mesmo com toda essa tensão, o caso também desencadeou uma onda de críticas à forma como a mídia lida com o sofrimento humano. A cobertura implacável parecia ignorar as consequências pessoais e familiares de uma tragédia dessa magnitude. O espetáculo midiático em torno dos Menendez foi uma das primeiras instâncias em que o sensacionalismo criminal foi amplificado de tal maneira que muitas das questões psicológicas e sociais do caso foram marginalizadas em favor da narrativa simplista de filhos que mataram os pais, por dinheiro. Do ponto de vista jurídico, o caso dos Menendez é um marco na história do direito criminal. A defesa de abuso psicológico foi controversa, mas ao mesmo tempo, preparou o terreno para uma maior aceitação da ideia de que experiências traumáticas podem influenciar profundamente a psique humana e suas decisões. O caso também abriu a discussão sobre os limites do controle parental, e se as figuras autoritárias podem ter um impacto tão devastador na saúde mental de seus filhos a ponto de levá-los a cometer atos tão extremos. No entanto, a sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional para ambos os irmãos permaneceu como um exemplo da gravidade dos crimes cometidos. A sociedade, em grande parte, não aceitou a ideia de que a culpa moral pudesse ser atenuada pelo abuso sofrido. Isso gerou um debate sobre as sentenças criminais. Até que ponto devemos levar em consideração o trauma psicológico nas decisões sobre culpabilidade e punição? Como equilibrar a ideia de justiça com a compreensão das condições que levaram ao crime? O caso também teve um efeito duradouro no entendimento da psicologia criminal, particularmente em como os psicólogos tratam casos de trauma intergeracional e suas implicações. A decisão de condenar Lily e Eric foi um ponto de inflexão na forma como o abuso psicológico é visto como uma variável crucial em um julgamento criminal. Especialistas começaram a considerar mais seriamente a ideia de que, embora o trauma possa ajudar a entender o comportamento de uma pessoa, ele não deve ser usado como uma justificativa para ações tão extremas. Após o julgamento, Lily e Eric Menendez seguiram suas vidas em prisões separadas, com o peso da sentença de prisão perpétua pendendo sobre eles. Ambos tentaram, ao longo dos anos, encontrar uma maneira de lidar com suas consciências e com os efeitos psicológicos do trauma que viveram. Eric passou muito tempo escrevendo cartas e participando de programas terapêuticos, na tentativa de se redimir e entender melhor as escolhas que fez. Lily, por sua vez, manteve um perfil mais alto e se envolveu em diversas atividades na prisão, buscando encontrar um propósito, mas também lidando com os conflitos internos e a culpa pela morte de seus pais. A história de Lily e Eric Menendez, com sua tragédia familiar e o dilema moral de sua culpa, continua a ser um tema de reflexão profunda para aqueles que tentam entender o que leva uma pessoa a cometer um crime tão hediondo. Eles não são apenas assassinos, são também reflexos de uma sociedade que muitas vezes não vê os sinais de abuso até que seja tarde demais.